Olá, 5 de dezembro de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Já está em São Luís um grupo preso em Santa Luzia do Paruá, suspeito do assalto ao centro de distribuição do Banco do Brasil em Bacabal. Semana Municipal de Combate à AIDS, realização na Universidade Estadual do Maranhão. Governo envia para a Assembleia pacote anticrise. No estúdio, o secretário de Fazenda do Estado dá detalhes sobre as medidas. Você vai ver também que pesquisa aponta que 60% dos consumidores já desistiram da compra por causa do mau atendimento. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha na capital, no interior do estado. São 7 horas da manhã, o dia está só começando e a gente aqui trazendo as principais informações desta quarta-feira para você. Quarta-feira com tempo ainda nublado aqui em São Luís, aliás, em todo o estado do Maranhão, por que não falar na região norte e nordeste. Olha só, imagens ao vivo, tempo bastante nublado aqui na capital de todos os maranhenses. A possibilidade de chuva durante todo o dia de hoje ainda existe. Boa parte do Brasil está assim, ó, como amanheceu hoje São Luís do Maranhão. Já já você vai ter mais detalhes, mais informações sobre o tempo e temperatura aqui na capital, previsão inclusive para cidades também do interior do estado. Um ótimo dia para você que nos acompanha aí em Coroatá, os amigos da Baixada Maranhense também em Pinheiro, você aí que nos acompanha em São Bento. Um ótimo dia, que você tenha uma quarta-feira abençoada, tá bom? Já estão no complexo penitenciário em Pedrinhas os 10 homens presos suspeitos de integrar uma quadrilha que assaltou uma agência bancária na semana passada. Na verdade, foi uma explosão de um centro de distribuição do Banco do Brasil lá em Bacabal. O grupo foi descoberto pela polícia quando estava no interior de um caminhão com armamento e uma quantia com mais de 40 milhões de reais. A Secretaria de Segurança fez uma coletiva ontem para falar sobre o caso e hoje as armas apreendidas e os suspeitos presos também devem ser apresentados. Urgente. Uma carreta com mais de 15 homens fortemente armados. Já tem 2 presos. Urgente, reforço. O pedido de urgência veio de uma viatura policial da cidade de Santa Luzia do Paruá, no interior do Maranhão. A carreta teria furado uma blitz da polícia na noite dessa segunda-feira. Houve perseguição. Interceptamos a carreta, possivelmente está cheia de assaltantes dentro dela. O caminhão foi parado e, para a surpresa dos policiais, lá dentro estavam 13 ladrões que assaltaram o centro de distribuição do Banco do Brasil da cidade de Bacabal. A princípio houve uma troca de tiros, entre esses criminosos que estavam dentro do baú e os policiais militares, e a gente conseguiu neutralizar 3 deles, certo? E fazer a prisão dos outros 10. Os nomes dos 3 mortos e 10 presos ainda estão sendo confirmados pela polícia, que suspeita que os criminosos usavam identidades falsas. O que já se sabe é que a maioria veio de São Paulo e fazia parte de uma facção criminosa. Uma quadrilha interestadual articulada não só em nível regional, em nível nacional. No Nordeste, é a maior organização criminosa, formada por 72 integrantes. Isso aqui já é um levantamento da inteligência integrada da região Nordeste. Essa organização é a maior contra instituições financeiras. Com o grupo, a polícia encontrou sacos cheios de dinheiro, com mais de 40 milhões de reais. E apreendeu armas de grosso calibre, incluindo fuzis e metralhadoras. O arsenal foi usado no assalto de Bacabal há 10 dias. Os bandidos invadiram a cidade e espalharam pânico entre os moradores. O grupo explodiu o cofre do centro de distribuição do Banco do Brasil, localizado no município. Os criminosos levaram uma grande quantia em dinheiro. Na fuga, 3 bandidos morreram. A polícia acredita que outros assaltantes ainda possam estar escondidos no estado com apoio de grupos locais. A polícia tem certeza do envolvimento de membros locais no apoio. Estiverem em fazendas, talvez em 2 ou 3 municípios. O nosso centro de inteligência e as equipes de investigação têm ao seu encargo identificar todos eles para que eles também sejam alcançados pela ação policial. Aí, como nós falamos no começo do programa, na noite de ontem chegaram à capital 10 homens que foram presos durante a ação policial realizada lá em Santa Luzia do Paruá. Quem acompanhou a chegada dos presos foi o repórter Silvan Alves. Vamos ver. Olha só, comboio da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o pessoal do Comando de Missões Especiais
E o pessoal vai descendo aí porque eles vão todos ser submetidos ao exame de corpo de delito. Missão cumprida aí com o encaminhamento desses indivíduos para cá, para que eles possam ser apresentados. Já o secretário de Segurança confirmou uma coletiva já nessa quarta-feira pela manhã, onde eles devem ser oficialmente apresentados. Isso, missão cumprida, né? Você vê que todo o sistema de segurança pública ficou atrás desse pessoal todo, né? Tá de parabéns o pessoal lá do 31º, né? O pessoal de Santa Luzia? Isso, o pessoal com sangue no olho, o pessoal mesmo com garra, né? Muito bom trabalho. Muito bom, estão de parabéns, entendeu? O Rabecão também já chegou, não é? O Rabecão do Instituto Médico Legal passou ainda há pouco já trazendo os corpos dos 3 que acabaram morrendo lá no confronto. E agora chegaram, né? Os outros 10 indivíduos aí. É claro que cada uma dessas viaturas aí tem uma parte da quadrilha, uma parte do bando, são elementos de altíssima periculosidade. Veio também todo o armamento, o caminhão-baú já veio também, a grande maioria deles aí de São Paulo, e aí você vai vendo o desembarque, né, de todos eles aí, o desembarque é de cada um desses assaltantes, desembarque é de cada um desses bandidos aí, todos eles de altíssima periculosidade. Olha só, a outra parte aí dos assaltantes são mais 3 que acabaram sendo trazidos para cá também. Estavam nessa outra viatura aqui, Cobra 08, que é de operações aéreas do CTA. Esses aí que entraram em confronto, é claro, eles estão com lesões corporais porque acabaram sendo feridos. São pelo menos 4 que acabaram sendo feridos. E o restante, não é? O restante aí foi que apresentaram algumas pequenas lesões. Foram justamente lá no momento em que tentaram escapar lá no confronto que houve com a polícia lá do 37º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O caminhoneiro, ele continua sendo investigado e ele mesmo declarou lá na delegacia lá de Zedoca, onde ele foi prestar depoimento, que ele recebeu R$300 mil, que era para fazer o resgate desse pessoal aí, para levá-los no caminhão dele lá de Bacabal, até que eles saíssem aqui do estado, né? E ele veio lá de Mato Grosso, veio batendo lá de Mato Grosso, para pegar essa cachopa de ladrão aí para levar, para sair justamente aqui do estado com todo aquele dinheiro também. Aí, portanto, o trabalho de ontem do nosso Silvan Alves, que veio chegando para cá, Silvan, para falar sobre essa prisão de ontem. Na verdade, às vezes a gente não tem a dimensão do que é uma quadrilha como essa, mas é uma quadrilha, como você já tinha falado aqui, especializada nesse tipo de roubo, e uma das maiores, inclusive, da região. Exatamente, uma das que... Pra você ter uma ideia, o próprio secretário, e isso a polícia já tem, através dos levantamentos, das investigações, são 74 indivíduos espalhados aí em vários estados, com a maior parte concentrada lá em São Paulo, né? Na Bahia e uma parte também no Paraná. Então eles se reúnem, né, se estruturam, faz todo um planejamento, se reúnem, eles têm eles montam uma estrutura, né, para vir para as cidades aqui do Norte e Nordeste, para fazer justamente o que eles fizeram em Bacabal. Já vinham fazendo isso em outras cidades. Aqui não deu certo, né? Quer dizer, deu certo uma parte e aí depois já são 6 baixas, né, na quadrilha deles, com os 3 que morreram no dia do assalto e mais 3 agora nessa interceptação que foi muito bem feita pela Polícia Militar lá de Santa Luzia do Paruá e que resultou na prisão desses 10 indivíduos aí. As imagens mostram um esquema especial, não poderia ser diferente, segurança para trazer esses presos para cá, né? Isso aí ficou a cargo do Batalhão de Missões Especiais, que são homens altamente treinados, não é, para fazer essa escolta, ainda mais que foi uma escolta feita no período noturno, né, que eles já chegaram no final da noite, início da madrugada, então tinha que ter todo um cuidado, porque são realmente indivíduos de altíssima periculosidade, audaciosos, isso já ficou evidenciado, então tinha que ser um pessoal realmente treinado, e aí reúne homens do GOI, né, que é o Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar, pessoal do CTA, Centro Tático Aéreo, comandado aí pelo experiente Coronel Marques Neto, que tem, né, uma carreira, né, dirigida aí nas questões das missões especiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Agora, Silvan, a informação que se tem é de 4 milhões, cerca de 4 milhões recuperados, né? Aquele dinheiro, inclusive, foi jogado lá propositadamente para a população, para tentar facilitar ali a fuga. Causar tumulto na cidade. Causar tumulto na cidade. Isso.
cerca de 40 milhões, né, agora nesse agora, feijão, mas caminhão. há uma expectativa de que um outro caminhão também tivesse... uma outra parte de dinheiro, outra parte do dinheiro, que seria justamente o outro caminhão que a polícia acredita que foi dirigido pelo Abadias, que tinha um outro caminhão legal, né, da própria quadrilha, que é o caminhão limpo, como eles chamam, né, que por isso tocaram fogo naquele caminhão da saída da cidade, o caminhão do Abadias, que esse caminhão dele está desaparecido, e passaram a outra parte desse dinheiro, né, para esse caminhão, para eles poderem sair. E é possível que nessa outra parte da quadrilha estivesse justamente o Zé de Lessa, que é o chefe desse bando aí, que é aquele indivíduo que mora ele é baiano, mas mora no Paraguai, tem propriedade também no Uruguai, né? E que foi ele que comandou, liderou todo esse assalto lá na região lá de Bacabal, lá na cidade de Bacabal. Hoje devem ser apresentados lá na Secretaria de Segurança? Tem coletiva daqui a pouco, no auditório lá da Secretaria de Segurança Pública, onde o secretário deve fechar a conta de todo esse dinheiro já apreendido, né, já reunindo tudo, aquele que foi devolvido lá em Bacabal, os que foram apreendidos, né, pela própria polícia, aqueles que as pessoas devolveram, e mais esse montante agora, que precisou da máquina do Banco do Brasil para contar, porque era muito dinheiro também dentro do caminhão, né, das armas que foram apreendidas, e o que chama atenção, Adalberto, e a preocupação, e que deve ser nossa já de partir de agora, porque a gente tem um exemplo aqui do nosso vizinho estado do Ceará, onde esse pessoal sentou os tentáculos lá, a violência cresceu, o Ceará hoje enfrenta sérios, graves problemas com a presença desse pessoal, dessa organização criminosa que age em várias partes do Brasil e já no exterior, né? E ficou evidente aí com a prisão desses quadrilheiros aí, da presença deles, da tentativa de instalação deles também aqui no estado do Maranhão. O secretário demonstrou preocupação com isso, né? E já vai, é claro, lógico, buscar medidas para que a gente possa enfrentar esse problema que acabou gerando um entrave na segurança lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e agora aqui no nosso vizinho estado também do Ceará. Obrigado, Silvan. Mais detalhes sobre essa ação da polícia, a chegada dos presos, a apresentação deles você vai ter na hora D em todo o estado do Maranhão. Imperatriz também vai receber o material que a gente vai fazer daqui a pouco dessa coletiva de imprensa, e aqui não vai ser diferente também com o Gesael Pacheco na hora D, trazendo detalhes dessa coletiva que acontece, eu repito, agora pela manhã. Silvan, bom dia, um abraço, Roberto. obrigado, até amanhã. Tá, bom dia. São 7 horas e mais 12 minutos, confira agora o nosso Giro de Notícias. O quadro do garoto João Miguel, de 5 anos, que sofreu queimaduras graves no último dia 13 do mês passado em uma carvoaria em Buriticupu, é considerado pelos médicos grave. Ele continua internado na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos no Hospital Estadual de Urgência Governador Otávio Lages, em Goiânia, especialista no tratamento de queimadura. João Miguel foi transferido para Goiânia dia 17 de novembro. Do dia 26, passou por um novo procedimento cirúrgico para amputação de parte dos pés e das mãos. A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, realiza hoje no Teatro Arthur Azevedo a entrega do Prêmio FAPEMA Sérgio Ferretti 2018. Nesta edição, diversas categorias serão premiadas. Desde 2016, o Prêmio FAPEMA vem homenageando importantes personalidades para a pesquisa e ciência do Maranhão. Ao lado de Maria Aragão e Neiva Moreira, das edições anteriores, este ano, o antropólogo Sérgio Ferretti dá nome ao prêmio e é lembrado pelo legado internacional deixado. O Centro de Lançamento de Alcântara deve lançar hoje o foguete suborbital VS-30V14 na Operação Mutiti, que está sendo realizada desde o dia 19 de novembro pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço. A coordenação é do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. A Operação Mutiti tem por objetivo realizar o lançamento do veículo suborbital, bem como o rastreio de carga útil, onde estão embarcados experimentos de diferentes organizações de ensino, pesquisa e desenvolvimento. No próximo bloco, saiba os detalhes do pacote anticrise enviado pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa do Maranhão e mais. Hildo Rocha diz que Roberto Costa quer levar o MDB para o governo Flávio Dino. Detalhes com o nosso comentarista de política, John Coutrin. São 7 horas e 14 minutos. Imagens ao vivo nesse momento da Ponte Bandeira Tribuse aqui na capital. São 7 horas e 17 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado.
O governo do estado enviou para a Assembleia Legislativa do Maranhão um pacote anticrise. As medidas ajustam o ICMS de combustível e reduz impostos para a microempresa e também a questão do pagamento de IPVA, por exemplo, de motos do estado, entre outros assuntos. Para falar sobre essas medidas, eu recebo aqui no estúdio o secretário de Fazenda do estado, Marcelo Ribeiro. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos assistem. Secretário, o que motivou realmente o envio desse pacote para a Assembleia Legislativa? Adalberto, em primeiro lugar, é uma perda brutal de recursos constitucionais. Perdemos ao longo desses anos, o governo do estado do Maranhão, a população maranhense perdeu R$1,5 bilhão de reais por conta da redução do fundo de participação do estado, por conta da queda das transferências feitas pela União ao estado. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, uma incerteza muito grande em relação ao futuro. A possibilidade efetiva e real de continuidade dessa queda de repasses feitas pela União. Uma das medidas anunciadas pelo governo federal nos preocupa muito, que é a unificação de alíquotas do imposto de renda em 20%. Isso traria ou acirraria ou aumentaria ainda mais essa redução de repasse de recursos para o Estado. Em terceiro ponto, é que o próprio projeto de lei, chamado de anticrise, ele traz uma série de incentivos à geração de emprego e que, por conta da lei de responsabilidade fiscal, precisaria de medidas compensatórias a essa renúncia de receita. Então, essas foram as medidas que nos levaram a fazer o pacote, medidas principalmente. Uma dessas razões, evidentemente, voltadas à geração de emprego, de renda no estado e à melhoria das condições da população. O senhor falou em estimular novos negócios. Como é possível um pacote como esse estimular novos negócios se ao mesmo tempo a gente vai ter aí, por exemplo, um ajuste das alíquotas do ICMS? Foi pensado aí a questão da chamada justiça fiscal na hora de montar o pacote? Na verdade, o pacote é todo montado em cima desse princípio. É por isso que a gente faz um benefício a cerca de 100 mil micro e pequenas empresas no estado, justamente buscando a geração de emprego e renda, porque esse segmento, ou seja, as micro e pequenas empresas, são as que mais conseguem gerar empregos no estado. Então foi concedido um incentivo fiscal, uma isenção para as empresas nas suas compras que são feitas fora do estado, com faturamento a 120 mil, uma isenção total de ICMS nas compras feitas do estado e uma redução desse diferencial de alíquota entre as faixas de faturamento que vai de 120 a 360 mil, a 3 milhões e 600 mil reais. Então, benefício de isenção voltado às micro e pequenas empresas, ou seja, redução de carga tributária efetiva, com o propósito de geração de emprego, renda e investimento. As alterações das alíquotas do ICMS, vamos falar por setor, por exemplo, nos combustíveis, como é que vai ficar a situação? Bom, nos combustíveis é um aumento bastante bem moderado. No caso do óleo diesel, a alíquota passa de 18% e chega a 18,5%, então apenas 0,5% de alteração do imposto, significa 1,5 centavo de aumento em relação ao litro de combustível, se for inteiramente repassado por preço, 1,5 centavos por litro, o que corresponde, se inteiramente repassado ao preço, a uma alteração de 0,41% em relação ao preço desse produto de aumento. Então, um aumento bem moderado. No caso da gasolina, a alíquota passa de 26 e vai a 28,5%. Uma alteração de 8 centavos no litro de gasolina, também uma alteração muito pequena. O estado do Maranhão continua, em relação aos combustíveis, a ter um padrão abaixo da média nacional de tributação. Mesmo com essa mesmo com essa alteração, porque é um reajuste muito pequeno. E esse reajuste ele é feito justamente para compensar todas as medidas de incentivos voltadas à geração de emprego e renda que nós citamos agora há pouco, especialmente voltado às micro e pequenas empresas, beneficiando mais de cerca de 100 mil empresas do estado. Alíquotas do setor de bebida, como é que vai ficar? A alíquota do setor de bebidas é um setor, principalmente bebida alcoólica, que tem uma relação grande com problemas de saúde, então nós resolvemos aumentar. A alíquota sai de 25%
e vai para 28,5%. No caso de bebidas alcoólicas, no caso de refrigerante, sai de 18% e vai para 25%. Quantas empresas vão ser beneficiadas e que não vão pagar, por exemplo, o ICMS? Você falou ainda há pouco que são as microempresas, não é? Mas qual o quantitativo disso? É um programa voltado para a justiça fiscal, isentando as micro e pequenas empresas, incentivando essas micro e pequenas empresas, incentivando mais de 100 mil empresas do Estado. Nós devemos ter hoje no cadastro da Secretaria de Fazenda, da Alberto, cerca de 120 mil empresas. Dessas cerca de 120 mil empresas, mais de 100 mil empresas estão sendo efetivamente beneficiadas com a medida, porque há uma isenção nas compras feitas fora do Estado. Isenção total com faturamento para aquelas empresas que são realmente micro, aquelas empresas muito pequenas, com faturamento de até 120 mil reais, então o ICMS, o diferencial de alíquota é zero. A isenção do IPVA, como é que fica? A questão da cobrança também das multas por atraso ou desconto nessas multas, enfim. Como é que fica? Isso aí faz parte também do pacote? Nós tivemos, além desse projeto de lei que está na Assembleia, nós tivemos uma série de medidas voltadas às anistias de multa e juros. Nós tivemos anistia de multa e juros de IPVA, anistia integral de multa e juros para pagamento à vista. Essa já está em vigor? Essa já está em vigor porque foi uma medida provisória. Então, até o dia 28 de dezembro, o contribuinte pode fazer o pagamento do IPVA com anistia integral de multa e juros se for feito pagamento à vista. E pode parcelar em até 12 vezes. Isso foi valer tanto para o IPVA como para o ITCD, como para o próprio ICMS. ICMS apenas até o dia 10 de dezembro. Medidas de desoneração, medidas no sentido de facilitar a vida do contribuinte. Entre essas medidas do pacote, eu acho que é importante a gente destacar também a isenção do IPVA para motos de até 110 cilindradas. Vai beneficiar mais de 75 mil contribuintes no Estado, porque é uma isenção integral, uma isenção que busca melhorar a vida da população no sentido de possibilitar a maior mobilidade do cidadão. 110 cilindradas, principalmente no interior do estado, né? Você tem um número grande de 110 cilindradas, atingindo principalmente aquelas motos bis e motos pop, muito utilizadas no interior do estado como meio de transporte, como meio de trabalho, como meio de locomoção. Então é um conjunto de medidas, assim, todo voltado à justiça fiscal, isentando as menores empresas, voltadas à melhoria de vida do cidadão, isentando IPVA, anistiando multa, anistiando juros, de modo que a gente espera, ao final da aprovação desse projeto, que possamos ter um maior equilíbrio fiscal, um maior nível de geração de investimento e renda e emprego no Estado no ano de 2019 e efetivamente melhorar a vida do cidadão. E claro, dar continuidade a toda a política pública de ampliação de serviços, como foi feito ao longo desses anos, serviço de saúde, serviço de educação, serviço de segurança. A gente vê bons exemplos em todos esses segmentos que perpassam o governo. Secretário, como é que fica o IPVA para locadoras de veículos? IPVA para locadoras de veículos fizeram um debate, alguns deputados fizeram um debate falso na Assembleia. O IPVA de veículo hoje, para a locadora, você tem uma redução de base de cálculo de 60% apenas na primeira aquisição do carro novo, apenas quando adquire o carro novo. O que nós fizemos agora foi uma redução de 50% na alíquota, ou seja, a alíquota que era de 2% passa a ser 1%, e não apenas na aquisição, não apenas no primeiro ano, mas em todos os anos. Então, um veículo que for empacado daqui a 5 anos de locadora, ele continuará tendo uma redução de alíquota de 1%, ou seja, redução da carga tributária pela metade, não apenas no primeiro ano, como está hoje, mas para todos os anos seguintes. O cheque cesta básica, como é que vai funcionar? Explica melhor para a gente. O cheque cesta básica é um projeto inovador que tem chamado a atenção dos organismos internacionais, Banco Interamericano nos procurando, buscando inclusive expandir isso para outros estados e até para outros países. Quando você dá uma isenção, por exemplo, em produtos da cesta básica, você beneficia não só a população de menor renda, mas também aqueles que têm maior poder aquisitivo e que mais consomem os produtos da cesta básica. Então, o que nós procuramos aqui fazer não foi isentar os produtos da cesta básica, foi fazer com que aquele ICMS pago pela população mais pobre
pela população de menor renda e paga pela população de maior renda, seja integralmente restituído aquela parte da população que tem menos condições de vida, que tem menor renda. Secretário Marcelo Ribeiro, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. É claro que quando há um ajuste em qualquer alíquota, de qualquer imposto, enfim, há um impacto significativo na sociedade, mas a informação que nós temos aqui, inclusive, aliás, nós divulgamos aqui, foi a questão do próprio governo cortar na carne, né? Quer dizer, enxugar cada vez mais o custo da máquina pública, que é fundamental dentro dessa matemática toda, né? Isso já vem sendo feito desde 2015, redução de despesas da ordem de 300 milhões ano, e uma continuidade agora, já no final do ano, justamente nos preparando para as medidas que poderão vir do governo federal, o acirramento dessa crise nos anos seguintes e já uma preparação com relação a essas incertezas que nós teremos no ano seguinte. Então, nós tivemos redução de cortes e, ao mesmo tempo, buscando ampliação de receita, mas ampliação de receita com justiça fiscal e com geração de emprego, com geração de renda. Obrigado, secretário. Obrigado, é um prazer estar aqui. O Hospital Universitário da UFMA promove hoje uma ação de saúde coletiva voltada para os idosos do Asilo de Medicidade. Nós vamos saber mais detalhes agora ao vivo com o repórter Hugo Viegas. Olá, Hugo, bom dia para você. Olá, Adalberto, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente, uma iniciativa muito bacana do Hospital Universitário, trazendo esses residentes para fazer uma série de atividades durante a manhã de hoje aqui no Asilo de Medicidade, onde nós estamos agora. São uma série de serviços, Adalberto, 26 residentes vão participar aí dessa atividade. Tem serviços de aferição de pressão arterial, tem de cuidados com a voz, tem conversas com psicólogos, palestras e até mesmo dicas de nutrição aqui para os idosos que vivem aqui no Asilo de Medicidade de São Luís. Esse trabalho, Adalberto, vai ser na manhã de hoje, como eu disse, começa daqui a pouquinho às 9 da manhã, segue até ali perto do meio-dia e esses profissionais vão fazer parte dessa atividade. São residentes do Hospital Universitário Presidente Dutra que vão participar de todo esse trabalho na manhã de hoje. O objetivo, Adalberto, é exatamente esse: trazer a informação, trazer as dicas, os cuidados para fora do hospital, né? Para fora ali das dependências do hospital, levar até as comunidades, levar até essas pessoas que precisam também de um cuidado, de uma atenção especial, todas essas informações, todos esses serviços. Então, só lembrando, começa daqui a pouco, por volta das 9 horas da manhã e segue até ali perto do meio-dia essa série de atividades, série de serviços que serão oferecidos hoje pelos residentes do Hospital Universitário que fazem parte desse projeto. 26 residentes. Essa é apenas uma etapa do projeto que segue aí também levando esses serviços para outras comunidades. Bem bacana, né, Adalberto? Volto com você. Muito bom, bem bacana mesmo. Um ótimo dia para você, Hugo. As ações são sempre bem-vindas, em especial aí no Asilo de Medicidade. A gente tem um carinho muito grande por essa instituição. Obrigado, Hugo. Então, o nosso Hugo participando aqui do nosso Bom Dia, são 7 horas e 31 minutos. E agora vamos falar de política? Aqui do estúdio, o nosso John Coutrin. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Boa quarta-feira. Bom dia a todos. Boa quarta-feira. Bom, vou começar falando sobre essa questão lá do MDB, porque está ganhando repercussão enorme aí o fato do Hildo Rocha, o deputado federal, ter dito que o Roberto Costa, deputado estadual, quer levar o MDB para o governo. Flávio Dino, John. Bom, Adalberto, ao que tudo indica, o Hildo Rocha quer ser candidato único a presidente do MDB. Nós falamos desde o início que essa questão do novo comando do MDB no Maranhão ia causar muita confusão. Fomos o primeiro a alertar, olha, isso aí vai... A Rosiana primeiro queria ser candidata ao comando do partido e acabaram escanteando ela. Várias lideranças não aprovaram a indicação da Rosiana para comandar o MDB a partir de 2019, então ela se afastou, mas continua a briga dentro do partido. E os nomes que são colocados, além do deputado federal Hildo Rocha, temos também o Roberto Costa, que é outro nome que também trabalhará para comandar o partido, e ele conta, claro, com o apoio da ala mais jovem. O que causou toda essa animosidade entre Hildo Rocha e o Roberto Costa, que não é de agora? Essa disputa entre eles já vem de antigamente, também na própria sucessão do MDB. É porque houve uma declaração aí do ex-secretário de esporte do governo Rosiano, Joaquim Aico,
o Joaquim Aickle disse o seguinte, que um nome bom para suceder, para comandar o MDB seria do Assis Filho. Quem é o Assis Filho? O Assis Filho é o maranhense, hoje ele é secretário nacional da juventude do governo Temer, ou seja, ele ocupa uma pasta importante ali no governo federal. E isso causou muita indignação no Nildo Rocha, dizendo que o Assis Filho não tem condições de comandar o partido, e tampouco também o Roberto Costa, já que o Roberto Costa, segundo ele, quer levar o partido para a base do governador Flávio Dino, ou seja, uma declaração muito forte do Nildo Rocha contra o Roberto Costa que se reelegeu deputado, elegeu o prefeito de Bacabal junto com o João Alberto, e aí, claro, deve ter uma resposta do Roberto nos próximos dias, já que essa acusação do Hildo é muito forte, já que ele disse que o Roberto, ou seja, nos bastidores, quer vencer as eleições, quer comandar, quer dirigir o MDB, porque ele pensa já em se aliar ao governo Flávio Dino. É claro que isso não tem rumo nenhum, Adalberto, apesar de o Roberto Costa não ter feito oposição ao governo Flávio Dino na Assembleia. Ele mantém um tom mais ameno de oposição ao Flávio na Assembleia, mas não quer dizer, claro, que ele seja da base do Flávio e que irá se aliar ao Flávio. É apenas uma postura dele de criticar quando for necessário e não fazer oposição por oposição. Faz parte do jogo, Faz parte do jogo. Já que você falou sobre a acusação, crítica forte, vamos aproveitar o embalo aí para falar da declaração aí do Márcio Gerri, deputado federal eleito, sobre o Eduardo Braide, também deputado federal, né, eleito nessas últimas eleições. O Márcio Gerri chegou a dizer que o Braide age com má fé. A que se refere o Márcio Gerri? Tudo por conta do que o secretário estava aqui há pouco explicando, que esse projeto aí, o pacote anticrise do governo Flávio Dino, que está gerando muita discussão na Assembleia. Até porque o projeto, Adalberto, ele tem que ser levado para a Assembleia para aprovação. Ou seja, e desde ontem que já começou o embate entre deputados de oposição e de governo. Claro, o Braide é um dos principais nomes de oposição ao governo Flávio na Assembleia, e o Braide foi para cima contra esse projeto. O Braide alega que vai prejudicar os maranhenses por conta desse reajuste de ICMS. O secretário esteve agora há pouco, explicou a questão da justiça fiscal, se tem, claro, um aumento de ICMS, a questão do combustível, mas tem a justiça fiscal que concede benefícios às micro e pequenas empresas, mais de 100 mil microempresas, e também a questão do cheque para os mais carentes e outros benefícios relacionados também à questão das motos de 110 cilindradas. Aí o Márcio Gerri disse que esses deputados de oposição, sobretudo Eduardo Braide, eles fazem politicalha, eles agem de má fé e fazem pirotecnia no sentido aí de apenas jogar para a população. Então, o Márcio Gerri deu entrevista ontem no Ponto e Vírgula, aqui na Difusora FM no final da tarde, e falou isso, que o Braide age por má fé. Na verdade, ele pede que o Braide assuma que ele é contra esses benefícios. O Márcio Gerri disse, que é deputado federal eleito, que o Braide deveria se posicionar não só na questão em relação ao aumento do ICMS, mas também dos benefícios, que ele também seria contra esses benefícios, e por isso o Márcio Gerri acha que o Braide e os deputados de oposição agem de má fé ali na casa. Ô John, Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, pediu vista, e aí quando estava empatada a situação lá no Supremo em relação ao recurso pedindo liberdade do Lula, acabou sendo suspenso aí, portanto, esse julgamento, né? Suspenso, já estava 2-0 contra esse habeas corpus, contra a liberdade do Lula. Claro, a defesa do Lula alega que o juiz Sérgio Moro agiu de forma parcial por conta de ter assumido o ministério do presidente Bolsonaro, ou seja, ele atuou para prejudicar o Lula. Os ministros que se posicionaram disseram que esse caso vem de 2 anos atrás, o início desse julgamento do Lula, esse processo do Lula, ali no caso do Triplex do Guarujá, e eles avaliam, Adalberto, que não teve nada a ver. Nem naquela época, Bolsonaro nem seria candidato ainda a presidente. Então, 2-0 contra esse recurso, contra esse habeas corpus, que soltaria o Lula, mas o Gilmar Mendes pediu vistas e, quem sabe, segundo ele, ou até o final do ano, ou no início do próximo ano, ele deve dar posicionamento e esse julgamento deve ser dado continuidade. E o ministro Lewandowski pediu a presença da Polícia Federal em avião após ouvir que o Supremo é uma vergonha. Isso. Se virar moda, vai ser pouco agente da Polícia Federal quando vier alguma crítica na direção dos ministros. Né? Nós temos até um vídeo, só para simplificar, de modo rápido, o Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, estava no avião indo para Brasília, participar desse julgamento, inclusive, da habeas corpus do Lula,
e um cidadão advogado, Cristiano Acioli, se manifestou, ele 39 anos, contra aí o STF, contra o ministro do STF, Lewandowski. Vamos acompanhar o vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos ouvir. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha? Não, tá. Então tá. Tem mais. Pode trazer que tem bastante. E aí, Adalberto, a Polícia Federal foi no avião, o agente foi lá, o avião passou 1 hora parado, o agente da Polícia Federal pediu os documentos dele, do advogado, e assim que o avião desembarcou em Brasília, ele ainda prestou depoimento na sede da Polícia Federal por cerca de 2 horas e responderá um processo apenas por ter se manifestado, segundo o advogado, de forma respeitosa e dentro do que rege a Constituição de liberdade de expressão. Ou seja, a gente sabe que o STF passa por um momento de crise, sobretudo seus ministros, e todo cidadão teria de se manifestar, e claro, o cidadão se manifestou de forma respeitosa, mas vai responder por conta disso. Obrigado, John. Obrigado, Alberto, amanhã. No próximo bloco nós vamos falar sobre a importância de oferecer uma boa experiência para o cliente. Você já deixou de realizar uma compra por problemas no atendimento? E mais, agora é oficial. Flávio Araújo está de volta ao Sampaio Correia. Assunto é esporte com Laércio Júnior depois do intervalo. São 7h39, imagens ao vivo nesse momento do Centro Histórico da capital, Ponte do São Francisco. O tempo continua nublado aqui na capital maranhense. Voltamos já. Sete horas e 42 minutos. Se você já desistiu de fazer uma compra por ter problemas no atendimento, saiba de uma coisa: você não está só. Uma pesquisa aponta que a maioria já passou por essa experiência negativa, não é? Veja a reportagem de Ciro Mineiro. Estresse e muito aborrecimento. Esses foram os resultados de uma compra feita pela Arlen no início do ano em uma loja de departamentos. A cliente havia solicitado parcelas sem juros, o que acabou não acontecendo. A funcionária me induziu, né? Ela desmembrou a compra, disfarçou os valores e embutiu em 8 fixas, ou seja, 3 parcelas só de juros. Ou seja, o valor aumentou mais de 50%. Eu ainda tive custos adicionais, porque várias vezes eu me desloquei ao estabelecimento, tive custo com estacionamento, com gasolina, com tempo, né, que é muito precioso, e não foi resolvido. Situações dessa natureza geram muita insatisfação entre os consumidores. Algo que poderia ser evitado se, além de vender o produto em questão, os estabelecimentos se preocupassem mais com o tratamento que é destinado aos clientes. Uma pesquisa da American Express revela que 60% dos consumidores que tiveram a intenção de adquirir um determinado produto desistiram da compra devido ao mau atendimento. O grande segredo do negócio, da sobrevivência dos negócios, está na forma como você faz com que o cliente se sinta em contato com a sua marca. Então você que quer garantir a sobrevivência do seu negócio, você precisa saber que o grande diferencial não é necessariamente o preço, não é necessariamente você ter uma ideia mirabolante de um negócio que nunca ninguém fez antes. O grande segredo está na maneira como você faz o cliente se sentir em contato com a sua marca. Revoltada em ter que pagar mais de 50% do valor total da compra somente de juros, a artista plástica decidiu processar a loja por danos morais e materiais. Eu sou consumidora desse estabelecimento há anos. Meus filhos, eu sempre adquiro, no caso, as roupas nesse estabelecimento. Então, são anos que eu venho sendo cliente desse estabelecimento e anos sendo lesada, só que desta vez eu me impus. A regra é simples: consumidor mal atendido não retorna ao estabelecimento. Agora, se for bem atendido, ele se torna um cliente fiel. Fidelização, e hoje, em tempos em que todo mundo oferece a mesma coisa, você conseguir um status de um cliente fiel e de um cliente que evangeliza a respeito da sua marca, que sai por aí indicando, e em tempos de bolhas, de algoritmos em redes sociais, a cada dia que passa isso é muito mais valioso. Você ter alguém que indique é muito mais valioso. Mas aqui, principalmente no nosso mercado local, as pessoas precisam acordar para essa realidade.
Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor universitário, escritor e publicitário Fernando Coelho. Professor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, sua audiência. Uma grande e enorme satisfação estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professor. A gente viu na reportagem aqui que sai muito caro, né, você tratar mal o cliente, além de, enfim, uma questão de princípio, né? Você precisa valorizar aquele que te procurou. E eu vi um dado na pesquisa aqui, outro dado que me chamou a atenção, além desse da reportagem, é que 82% dos clientes sentem que o fornecedor poderia ter feito algo para prevenir uma troca de empresa. Ou seja, dá aquela sensação, eu queria continuar comprando com você, só que você está me obrigando a fazer diferente disso. Isso, Adalberto. Esse dado, ele é assustador, porque hoje as empresas elas podem entregar mais para os seus clientes, mas elas não estão fazendo. E nessa proporção de que elas não fazem, elas acabam por perder esse cliente para o concorrente. Eu gosto muito de falar, Adalberto, que hoje, como a especialista inclusive citou, não é o produto, não é o preço que faz a diferença. É a experiência que esse cliente vai ter. E isso vale, Adalberto, tanto para lojas físicas quanto para negócios digitais. Esse cliente, quando ele se sente acolhido, quando ele se sente bem atendido, esse cliente, quando ele tem a necessidade ou o desejo dele atendido, ele não apenas retorna, como ele indica. E aí, esses clientes, eles sempre vão julgar os negócios por experiências que eles já tiveram com os concorrentes desses outros estabelecimentos. Daí a importância dessas marcas, dessas lojas, darem uma atenção toda especial para o cliente. Professor Fernando, o senhor falou de atender às expectativas. Agora, hoje em dia, já se percebe que isso aí é, digamos assim, o básico, né? Precisa ir além disso. Se eu não estou conseguindo fazer o básico, como é que eu vou conseguir avançar nessa direção? Como é que é essa experiência do cliente no sentido do encantamento? Então, Adalberto, primeiro ponto, você foi muito assertivo quando você disse eu preciso ir além. Mas para eu entregar o básico, para eu atender a expectativa, eu preciso ter procedimentos operacionais no meu atendimento. Eu preciso ter um script desenhado, eu preciso que a equipe de atendimento esteja treinada, esteja capacitada, esteja motivada. Só para você ter uma noção, hoje, segundo pesquisas, 85% da linha de frente, aquelas pessoas que estão atendendo, vendedores, estão infelizes no seu negócio. Como é que eu posso fazer um cliente feliz se eu estou infeliz? Então eu preciso contratar bem e motivar. Segundo ponto, eu preciso ir além. Eu preciso entregar mais do que o cliente espera. Eu gosto sempre de dizer que a regra para encantar um cliente é prometa só o que você consegue fazer e entregue mais do que você prometeu. E aí é necessário que exista, além dos procedimentos operacionais de atendimento que a gente falou agora, políticas de experiencialização. Como é que eu vou encantar esse cliente? A gente tem inúmeras marcas que fazem isso no âmbito nacional e internacional, Nubank, Itaú, Disney, né? Que são referências em encantamento. Então a gente precisa beber nessas águas, os empresários, os gestores de vendas, e trazer essas referências para os nossos negócios, porque é isso que vai fazer com que o cliente fique. Na área do marketing, se fala sobre essa jornada do cliente, né? Quando é que começa essa jornada? Quando é que eu devo me preocupar, de fato, com essa jornada do cliente? Perfeito, Adalberto. A jornada começa com a necessidade do cliente, né? Então o cliente ele identifica uma necessidade, que pode ser uma necessidade ou um desejo, e ele procura várias marcas. A marca que melhor atender essa necessidade ou entregar condições para ele, ele vai comprar. Mas durante o ato da compra, esse cliente ele vai ter diversos pontos de contato com o atendente, com o recepcionista, com o vendedor, com o caixa, com o empacotador. O que acontece muitas vezes é o atendente, o vendedor, deu uma excelente experiência, mas na hora de pagar a conta, o caixa não sorriu, o caixa fez uma abordagem negativa, né? Ou o empacotador não foi assertivo. Isso tudo é jornada, Adalberto. E aí, o gestor de vendas, o empresário, ele precisa ficar atento em cada ponto de contato desse, porque um deslize faz com que a percepção desse cliente seja prejudicada. E a gente fala que percepção é sentimento. Percepção, ela nasce com base nas experiências que você teve, com base nos contatos que você teve com a marca e com as diversas pessoas que estão ali naquele processo de atendimento. Se eu tenho uma percepção ruim, eu gero um sentimento negativo. E aí a gente tem cliente satisfeito, cliente insatisfeito e cliente encantado. Infelizmente, hoje no mercado, a maioria dos clientes estão saindo dessa jornada de compra insatisfeitos, ou com promessas que são feitas e não são cumpridas, ou com produtos que não atendem essa expectativa, ou com um preço que na comunicação, na propaganda está um preço e na hora está outro preço, e aí
é necessário, de fato, ficar atento a esses pontos. Semana que vem haverá uma palestra, inclusive, aberta ao público, tratando desse tema, não é, professor? Inclusive, semana que vem está chegando em São Luís, é um marco para o mercado local e para o Norte e para o Nordeste, a primeira pós-graduação com foco em experiência do cliente, e vai ter uma aula magna que é aberta ao público. Esta aula magna é gratuita, vai acontecer no dia 12 de dezembro, às 19 horas, na UNDB, Centro Universitário, onde vai ter uma professora falando sobre o segredo das marcas que encantam e fidelizam clientes. E aí é uma excelente oportunidade, Adalberto, para vendedores, gestores de venda, profissionais da área de marketing, profissionais da área de atendimento, compreenderem quais são essas novas necessidades do mercado, quais são as tendências na área de experiência do cliente e poder aplicar isso nos seus negócios. O horário da palestra? O horário da palestra é às 19 horas, no dia 12, é uma quinta-feira próxima, no Centro Universitário UNDB, ali no Renascença, em frente ao Tropical Shopping. Obrigado, professor. Obrigado, prazer foi meu estar aqui com você e com sua audiência. Nós vamos agora à Imperatriz, as informações da região Tocantina, chegando com Luiz Carlos Lima. Você, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, as vendas no crediário respondem por 65% da inadimplência no país, seguida pelo cartão de crédito. Aqui em Imperatriz, muitos consumidores preferem comprar no crediário, aproveitando as facilidades que as lojas oferecem. Dona Valdinéia sempre optou pelo crediário. São aquelas suaves prestações no carnezinho. Que eu acho melhor, a melhor forma de pagamento, né? O crediário, mesmo não estando tanto em alta, é o preferido de muita gente na hora das compras. Tem a facilidade, né, pra gente pagar parcelado por mês, cada mês. Nem sempre a gente tem a quantia certa para pagar na hora e parcelado fica melhor. Nesta loja, por exemplo, as vendas dos móveis e eletros são 90% pelo crediário. O cliente já tem um crédito pré-aprovado, é muito facilitado. E a gente realmente trabalha com cerca de 90% das nossas vendas em cima do crediário, justamente por conta dessa facilidade. Um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mostrou que os principais responsáveis pela inadimplência no país são o crediário, com 65%, e em seguida o cartão de crédito. Após essa negociação, né, para pagamento à vista, quitação do débito, ou então fazer um novo carnezinho, a gente pega e libera o crediário do cliente também, ele já pode sair na loja com a nova compra efetuada. Facilita a negociação e facilita para uma nova compra do cliente. Donos de veículos com IPVA atrasado ganharam um incentivo do governo do estado para quitar a dívida. O governo oferece desconto nos juros e multas e também o parcelamento com desconto de até 60%. O prazo para aderir vai até o dia 28 de dezembro. Entre tantos condutores, para alguns, a novidade do desconto ainda não chegou. É um incentivo, né, para as pessoas pagarem e não atrasar, porque está um aperto, né? Então, se tiver o desconto é melhor ainda. A medida começou a valer desde o dia 1º de dezembro, para o pagamento de quem está com o IPVA e ITCD atrasados. No intuito de dar oportunidade aos donos de veículos automotores para regularizar sua situação, junto à Cefaz. O descontão funciona da seguinte forma: o contribuinte consegue redução nas multas e juros em 100% caso a dívida seja negociada à vista. Em caso de parcelamento em até 12 vezes, o desconto é de 60%. De acordo com o último levantamento feito pela Secretaria da Fazenda, a inadimplência no Maranhão está hoje em 34%, por conta do não pagamento desses impostos. Uma das propostas da campanha é assim que o contribuinte pagar a primeira parcela, o nome já é retirado da lista de devedores. Foi uma coisa que o governo fez que todo mundo precisa, né? Esse desconto é muito bom, viu? Por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia aos amigos aí em Imperatriz. Vamos agora falar de esporte? Já está chegando aqui comigo, Laércio Júnior. Ótimo dia para você, Laércio. Bom dia. Bom, vamos começar falando sobre a gente começa de Copa FMF? Vamos começar falando do Flávio Araújo primeiro, Então né? Vamos lá, vamos começar falando do Sampaio Corrêa, porque agora, oficial. Oficial. Quem acompanha o Bom Dia já sabe desde a segunda-feira que nós isso é trouxemos os detalhes aqui
no Bom Dia Maranhão da chegada do Flávio Araújo. O Flávio Araújo deve desembarcar na capital na próxima sexta-feira e iniciar o trabalho já de montagem do time do Sampaio Corrêa. E pelas informações que eu obtive, ele já contactou alguns jogadores, um deles seria inclusive o André Mensalão, está aí no detalhe o Flávio Araújo, ao lado do Sérgio. Esse registro foi feito na última passagem dele aqui pelo Sampaio Corrêa, que foi no ano de 2016. Como todo brasileiro, né, infelizmente, nós temos a mania de lembrar sempre das coisas ruins. Nesse ano, o Sampaio acabou sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro no ano de 2016, voltou em 2017. Só que o Flávio pegou o barco andando. O bom de lembrar do Flávio é que o Flávio é uma espécie de Filipão para o Sampaio Corrêa, como o Filipão é lá para o Palmeiras. O Flávio Araújo é o maior técnico da história do Sampaio Corrêa, indiscutivelmente. Foi campeão em 2012, invicto. Em 2013, levou o time para a Série B do Campeonato Brasileiro. E quando saiu da direção técnica do Sampaio Corrêa no ano de 2014, o Sampaio era o 5º colocado. Naquele intervalo da Copa do Mundo, ele deixou o Sampaio Corrêa na 5ª colocação e agora terá a missão de conduzir o Sampaio Corrêa no ano de 2019, na busca pelo bicampeonato do Nordeste e principalmente na tentativa de retornar para a Série B do Campeonato Brasileiro, algo que ele fez com o próprio Sampaio no ano de 2013. Boa sorte ao Flávio Araújo nesse retorno aí ao Sampaio Corrêa. Vamos falar de Copa FMF, que hoje tem semifinal, o negócio, o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar do Alberto Mello, inclusive nós separamos o gol da vitória do São José de Ribamar em alguns lances. Esse jogo foi disputado na cidade de Rosário no último final de semana. O Maranhão Atlético Clube enfrentou o São José, confronto que nós sabíamos que seria equilibrado, e o São José vem surpreendendo com um gol do Thiaguinho. O São José conseguiu a vitória pelo placar de 1-0, jogando lá em Rosário, que tem sido a casa do São José de Ribamar na disputa da competição. O Rodrigo Ramos não conseguiu defender, ó, chute no ângulo, o Rodrigo Ramos tentou ainda pegar, mas não conseguiu. O Thiaguinho mandou a bola para o fundo do gol, e esse resultado de 1-0 no registro aí do Mulherada do Futebol, o São José agora joga pelo empate hoje contra o Maranhão. O Maranhão, por ter melhor campanha, joga apenas por uma vitória simples para alcançar a classificação, a decisão da Copa FMF, para enfrentar o adversário do confronto entre Pinheiro e Santa Quitéria. Lá é a mesma coisa, Adalberto. O jogo está marcado para 6 da tarde no estádio Costa Rodrigues. Parabenizar até o pessoal de Pinheiro que aceitou o que impôs a federação, né? 18 horas, questão do ferryboat para o Santa Quitéria voltar. O jogo será 18 horas e Pinheiro precisa só da vitória por qualquer diferença, já que empatou a partida contra a equipe do Santa Quitéria perdeu o jogo para o Santa Quitéria por 1-0, jogando lá em São Mateus. Laércio, vamos falar de Copa do Nordeste, porque mais uma mudança aconteceu. Aliás, desde que saiu aquela tabela básica, a gente sabe, né? Não dá para confiar, não. O tempo inteiro, a última mudança da tabela foi dia 29 de novembro. Mas de lá para cá, outras mudanças já aconteceram, você vai dar agora mais uma. É porque a CBF vai se adequando por conta dos campeonatos estaduais, da Copa do Brasil. Calendário maluco do futebol brasileiro, né? Muito complicado o calendário do futebol brasileiro. E a Copa do Nordeste, ela cresceu bastante e acaba tendo que ter uma prioridade, até para que os grandes times possam dar uma condição para que possam jogar as grandes competições com os melhores times. E a estreia do Sampaio, que estava marcada para o dia 16, ela foi adiada para o dia seguinte, para o dia 17. O Sampaio não estreia mais na quarta-feira. A quarta-feira, dia 16 de janeiro, será a estreia do Moto. O Moto vai estrear aqui contra o Altos do Piauí, jogando no estádio Castelão. E o Sampaio Corrêa estreará no dia seguinte, num duelo interessante contra o Ceará, do Lisca Doido, jogando na Arena Castelão. O horário do jogo está mantido, 8 horas da noite do dia 17 de janeiro, a estreia da Bolívia Querida, no duelo do Rei do Acesso, Flávio Araújo, contra o Lisca Doido, que permaneceu com o Ceará na primeira divisão do futebol brasileiro, né? O Sampaio já começa o ano encarando uma equipe de primeira divisão. Obrigado, Laércio. Até amanhã. Um abraço, Adalberto. Amanhã os detalhes dessa semifinal da Copa FMF. Valeu, Laércio. Bom dia. Termina agora. A gente tem imagens da capital de todos os maranhenses, porque hoje a previsão aqui, amigo, é de chuvisco a qualquer hora do dia. O tempo amanheceu nublado. Olha só, imagens ao vivo de São Luís. Céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco ao longo do dia de hoje. A mínima 25, a máxima 31 graus. Centro histórico da cidade aí ao fundo. É assim que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Outras notícias no portal MA10. A todos um ótimo dia. Amanhã às 7 da manhã a gente está por aqui, está de volta com o nosso Bom Dia. Fica com essas imagens da capital de todos os maranhenses, assim que a quarta-feira começou aqui em São Luís. Um ótimo dia para você.